O Império Parta e o Império Sassânida foram dois dos maiores inimigos dos romanos. Uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte: qual a diferença entre estes dois povos? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Os Sassânidas foram a segunda e última grande dinastia persa pré-islâmica. Os Sassânidas eram etnicamente persas. Eles eram nativos de Pars, uma região histórica na porção sudoeste do Irã ao longo da costa do Golfo Pérsico. Eles falavam persa médio, uma língua iraniana do sudoeste. Os Sassânidas se viam como herdeiros dos Aquemênidas, e queriam restabelecer a hegemonia persa na Ásia Ocidental. Já o Império Parta nasceu em 247 a.C. e entrou em colapso em 224 d.C. e foi substituído pelo Império Sassânida, que existiu até 651 d.C. Os partos eram um povo iraniano distinto dos persas. Eles vieram do leste, onde hoje é o Turcomenistão, e o norte do Irã. Eles falavam um idioma relacionado ao persa médio, mas distinto dele. O primeiro líder parta veio da tribo dos Parnos, que faziam parte da confederação dos Dahai, que são frequentemente considerados um grupo Saka, ou Sita, embora mais tarde tenham adotado a língua parta, e assimilado na vida sedentária em vez da vida nômade da estepe. O Império Parta surgiu em uma revolta contra o Império Seleucida. Havia poucas diferenças drásticas entre os impérios Parta e Sassânida. Os dois impérios tinham bases étnicas e organização sociopolítica semelhantes, mas há uma grande diferença, que era a diferença religiosa entre os impérios, principalmente suas atitudes em relação ao cristianismo. Por causa da conversão de Constantino ao cristianismo, e sua legalização no Império Romano em 313, o status dos cristãos no Império Sassânida, e a relação entre os impérios romano e sassânida mudaram muito. Primeiramente, as guerras romano-sassânidas ganharam uma inclinação religiosa que antes não existia. Roma era cristã, e os sassânidas, por seguirem 300 anos de tradição anti-romana, não aceitaram o cristianismo. Os partos eram religiosamente tolerantes, e não perseguiam os cristãos, mas o governo sassânida, depois de receber uma carta de Constantino alegre com a presença de cristãos na Pérsia, imediatamente desconfiou dos cristãos locais. Depois que Constantino começou a reunir forças ao longo da frente persa, os cristãos persas que ele tanto elogiava foram acusados de traição. Iniciou então uma perseguição de 40 anos, onde os sassânidas mataram milhares de cristãos. Nos próximos anos, embora os monarcas sassânidas tenham se tornado tolerantes com o cristianismo, as tensões religiosas entre os sassânidas e os romanos continuaram. Os dois impérios tiveram que lutar de lados opostos nos numerosos conflitos doutrinários do cristianismo primitivo. Os sassânidas acolheram e sancionaram todos os tipos de hereges considerados romanos, como monofisitas e nestorianos. Em tempos de paz, no entanto, ambos os impérios tentaram uma aparência de cordialidade religiosa, refletida na inclusão de proteções para zoroastrianos romanos e cristãos persas em certos tratados. Obviamente, também havia outras diferenças entre os impérios Parta e Sassânida. Por um lado, os sassânidas foram mais agressivos em suas campanhas contra os romanos. Eles também, devido à herança das fronteiras partas, herdaram também a tendência do primeiro para a guerra frequente com o Império Romano. Mas seguindo os partos, a quem eles consideravam líderes ineficazes, os sassânidas esperavam recuperar os antigos domínios dos Aquemênidas nos tempos de Dário e Ciro. Devido às repetidas tentativas sassânidas de recuperar o território persa, as guerras entre sassânidas e romanos enfraqueceram ambos os impérios. Com os sassânidas levando muito mais perigo ao território romano, chegando até mesmo ao Egito, já os partas nunca apresentaram um perigo tão grande. Ou seja, os partas eram um povo iraniano, mas, ao contrário dos sassânidas, não se consideravam sucessores do Império Aquemênida, então eram duas dinastias diferentes, cada uma de seu próprio modo, com os partas sendo mais um tipo de confederação, enquanto os sassânidas eram mais centralizados. De qualquer maneira, ambos os impérios foram importantes em seu tempo, duas dinastias que duraram muito tempo, e foram muito poderosas, dando muito trabalho e preocupação para os romanos, e na sua opinião,
Qual dos dois foi mais influente e poderoso? Partas ou Sassânidas? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.